Está a live hoje, e hoje nós temos a participação do Dr. Cássio Amâncio, que vai estar com a gente. Ele é cirurgião plástico e já atua há um tempo nessa área. Nós vamos aqui saber um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Enquanto isso, te convido a mandar aí o seu aviãozinho, vai chamando seus convidados para a gente para estar nessa live, e a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre cirurgia plástica, né? Principalmente na área que o Dr. Cássio é especializado, que é a área de mastectomia. Ele vai estar aqui com a gente nos trazendo um pouquinho mais de informação no dia de hoje. Vamos lá então, gente, vai chamando aí. Eu vou fazer aqui os meus convitinhos, aí te convido a estar enviando os seus convites. Vai no aviãozinho, manda aí para a turma. Manda para sua mãe, para sua tia, para sua cunhada, para todas as mulheres, para os homens que precisam ouvir e ter essa informação para ajudar as suas esposas também. E a gente está aqui enviando os nossos convites. Eu acredito que o Dr. Cássio já está com a gente aqui na live, pelo que eu pude conferir aqui. Eu já vou colocá-lo aqui juntamente para a gente não esperar muito tempo. Algumas pessoas já estão chegando por aqui. A Cleonice, seja bem-vinda, Cleonice. A Patrícia também está aqui com a gente. A Gláucia está aqui com a gente também. Silmo Domingos Moura, seja muito bem-vindo. A Priscila Soares também está aqui com a gente. O Bispo Silmo, seja muito bem-vindo. Oi, Pri, tudo bem? Como que estão os ventos aí em Orlando? Nós estamos aqui ameaçados por um furacão Nicole, né? Mas por enquanto só um pouco de vento e chuva e está tudo sob controle por aqui, graças a Deus. Tudo bem, Gláucia, Ellington? Vocês são todos bem-vindos. E eu gostaria também já de colocar o nosso convidado aqui. Já vou estar adicionando aqui, Dr. Cássio. Já enviei o convitinho. Aí, se vocês puderem permanecer aqui com a gente. Eu tenho certeza que essa live vai trazer bastante instrução, né? É sempre bom a gente ter por aqui um profissional, principalmente nessa área em que a gente traz esse apoio, né? Em que a gente precisa sempre se informar e saber um pouquinho mais. Conseguiu receber o convite aí, Dr. Cássio? Eu enviei o convite, mas não consegui vê-lo por aqui. Então, vamos novamente. Eu vou tentar mais uma vez aqui. Vamos lá. Aí, a gente já vai logo adicionando rapidinho. Ainda não recebeu o convite? Pode fazer, então, um request, um pedido para entrar na live. Aí a gente já adiciona. Tá falando que tá unable to join. Tá following direitinho, né? Tá following o Safe Place, né? Tá seguindo o Safe Place, né? Mas é estranho de não conseguir colocá-lo aqui. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou fazer um outro convite aqui. Vou enviar mais uma vez. Dona Olívia está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Dona Olívia. A Késia está aqui também. Tudo bem, Kézinha? Eu enviei mais uma vez o convite. Ainda não? Ainda não chegou? Vamos ver. Estou aqui aguardando agora, gente. São problemas técnicos, né? Tá falando que não tá conseguindo participar da live, né? Deixa eu ver aqui. Vou tentar mais uma vez. Tudo bem, Késia? Que horas são aí em Londres? Fala pra gente. A Késia está nos assistindo direto de Londres. Acho que ela já tá de pijama lá, né, Késia? Provavelmente. Pronta para dormir, preparando um congresso para as mulheres de fé lá em Londres, que vai ser uma grande bênção. Dona Olívia, sempre bom. Fala realmente, Dr. Cássio. Tá falando que está unable to join. Deve ser alguma configuração do seu Instagram, eu acredito. Então, deixa eu ver se tem aqui algum request. Ok, eu recebi o request, e aceitei. Vamos ver se agora eu vou conseguir. Que às vezes vem... Pronto. Boa tarde, boa noite aí no Brasil. Tudo bem, Dr. Cássio? Tudo bem, e você? Tudo bem. Muito obrigada por atender o nosso convite. Eu já
agradecer pela sua presença aqui. Tudo bem, e você? Tudo bem, muito obrigada por atender o nosso convite. Aqui está pela sua presença aqui. Tudo bem, e você? Tudo bem. Tem um outro telefone, alguma outra coisa conectada? A gente está escutando duas vezes aqui. Agora eu desliguei. Ah, tá. Ótimo. Então, tá Eu bom. fiquei só no celular. Aham. Muito obrigada mais uma vez nessa tarde. A gente está super feliz de recebê-lo aqui, né? A indicação, a referência veio de uma das nossas pacientes que está aqui com a gente hoje, a Patrícia da Costa. A Paty está aqui. Obrigada, Paty, pelo seu carinho. Ela foi ponte aqui, né? Intermediando nessa live. E eu quero já agradecer. Eu sei que o senhor tem muitos afazeres, né? E deixa aí os seus afazeres para estar esse momento com a gente. Então, muito obrigada. Não há de que, eu agradeço o convite. A Patrícia é uma querida, foi minha paciente aqui em Campinas, né? E eu andei olhando o seu Instagram, achei ele super interessante e muito útil. E no que eu puder ajudar, eu estou aqui para tirar dúvidas, enfim, responder as perguntas das pessoas que estiverem participando. Muito obrigada, é muito bom. A gente começou esse trabalho há 2 anos atrás aqui, e eu sou uma sobrevivente de câncer também, fui diagnosticada com câncer de mama, né? E a Patrícia veio para o grupo, acho que tem 1 ano mais ou menos, né, Patrícia? Confirma aí se eu estou certa. E desde então a gente sempre troca essas informações e ela é uma super... Ela nos ajuda demais no grupo, ela é uma super secretária, porque ela está sempre compartilhando informações. E aí, quando eu falei para as meninas que íamos fazer as lives de outubro, de novembro, como a gente faz com os profissionais, ela recomendou o seu nome. Doutor Cássio, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho, né, qual área o senhor trabalha, para a gente dar início ao tema da live, por favor. Ok, meu nome é Cássio Amâncio, eu sou cirurgião plástico, eu sou aqui de Campinas, São Paulo, é uma cidade no interior de São Paulo, a cerca de 96 quilômetros da capital. E eu estou falando com vocês aqui da minha cidade. Eu tenho 30 anos de formado, eu tive minha formação médica aqui em Campinas, na Unicamp, né, na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e fiz especialização lá também, no Hospital das Clínicas. Logo depois de formado, eu iniciei minha atividade dentro da cirurgia plástica, tratando de pacientes com queimaduras e também fazendo cirurgias oncológicas. E desde então, nós vimos trabalhando nessa área. Nos últimos anos, eu acabei me envolvendo com outras atribuições fora da minha clínica privada. E com isso, eu acabei reduzindo um pouco o meu atendimento específico de pacientes com neoplasia de mama. Hoje, eu sou diretor do Hospital Vera Cruz e eu também sou coordenador da cirurgia plástica de uma operadora de saúde chamada Unimed Campinas, e sou coordenador da cirurgia plástica da Casa de Saúde e do Hospital Vera Cruz. Isso acaba me tomando muito tempo, porque, além disso, eu tenho meu consultório privado, né? Então, e tenho também um ambulatório que eu atendo. Então, eu acabei tendo que delegar muitas coisas. Hoje, no nosso hospital, quem assumiu a reconstrução de mama são duas colegas, a doutora Regina Maura de Castro Santos e a doutora Jussara Hackman, né? Ambas também da Unicamp, e a doutora Regina veio a meu convite trabalhar no hospital, e obviamente eu também acabo assessorando elas, né? Mas eu não tenho atuado com a mesma frequência que fazia alguns anos atrás por conta das minhas outras atividades, né? E eu acabo dividindo assim, dentro do Hospital Vera Cruz, eu faço mais cirurgia plástica de caráter reparador, né? E na minha clínica privada, no meu consultório, eu acabo trabalhando mais com cirurgia plástica de caráter estético. Então, eu acabei meio que dividindo um pouco
o movimento, né? E é muito Então, trabalho também na parte de administração, né? Na coordenadoria de todos esses campos aí também. serviço, né? Eu lá dentro do hospital, eu estou como diretor, né, nessa gestão aí pelos próximos 3 anos e acabo que eu sou um representante do corpo clínico. Então, dentro de um esquema de governança corporativa, eu trabalho junto com a diretoria técnica e também com o presidente do hospital. E já como lá na Unimed Campinas, a Unimed ela tem vários comitês de especialistas, né? Para cada especialidade médica tem um comitê. E eu sou coordenador da área de cirurgia plástica, que é um trabalho que eu já participo há cerca de 6 anos. Então, isso tudo acaba realmente tomando boa parte do meu tempo. Sim. Então, hoje, dentro do Veracruz, a gente acabou segmentando as áreas, né? De maneira que a gente possa se dedicar de maneira plena para aquela área afim que você está atuando. Em relação à plástica mamária, eu já faço reconstrução mamária há cerca de 23, 24 anos. Uau. E E, para mim foi muito importante fazer isso, porque me ajudou tanto na parte reparadora quanto na parte estética. uhum. E assim, já que nós estamos falando da parte, né, que é a cirurgia plástica com reparação estética e reconstrução também, é, existe um diferencial de quando uma cliente entra, uma paciente, né, não uma cliente, mas uma paciente entra no seu consultório com, né, que passou pelo câncer. E assim, quando ela volta para ali já fazer uma consulta já de, né, após a reconstrução, após a cirurgia plástica, quando ela volta, o senhor consegue detectar, doutor, a diferença na autoestima dessa paciente depois de uma reconstrução? Sem dúvida. Eu tive muita sorte. Na época que eu estava no Hospital das Clínicas da Unicamp, o responsável pela reconstrução mamária era um colega chamado Merlin Kepke, e ele trabalhava junto com o Dr. José Aristodemo Pinotti, que é um mastologista já falecido hoje, mas de muita eminência aqui no Brasil. Uhum. Ele chegou a ser, teve inclusive cargo como secretário de saúde do governo do estado de São Paulo. E o Dr. José Aristodemo e o Dr. Merlin fizeram com que o cirurgião plástico fizesse parte da equipe de tratamento do câncer mamário. Nós estamos falando coisa da ordem de 30, 35 anos atrás. Então, o cirurgião plástico, ele acaba atuando junto com o mastologista, de maneira a restituir a mama da paciente, se possível, no mesmo ato da mastectomia, né? Justamente pensando na parte emocional, na parte psicológica, para ela ter o conforto que ela vai sair da mesa de cirurgia com a mama, e isso ajuda ela, até do ponto de vista imunológico, a enfrentar o tratamento que vem depois, né? Sim. Muitas vezes a necessidade de algum tratamento complementar, e ela estando mais segura, mais íntegra e com a sua imagem corporal conservada, preservada, ela está mais apta a fazer isso. Uhum. Naturalmente, não são 100% dos casos que a gente consegue fazer a reconstrução imediata. Às Sim. vezes, pegamos casos mais avançados, né, estadio 3 ou 4, e o paciente acaba indo para a terapia adjuvante, seja químio ou rádio, e depois fazemos a reconstrução tardia, né? Mas sempre que possível, preferimos fazer a reconstrução imediata. Sim, sim. E esse trabalho, essa cirurgia de reconstrução envolve geralmente os dois médicos, né? O mastologista, que é quem removeu as mamas, ainda que tenha sido a cirurgia antes, ou porque nem sempre a reconstrução é imediata, como o senhor acabou de falar, né? Muitas reconstruções envolvem um período de tempo para fazer novamente uma pele e tudo mais com expansor, né? Então, geralmente, nessa segunda cirurgia de reconstrução,
envolve o mastologista e o cirurgião plástico, certo? Na verdade, assim, hoje, aqui no Brasil, existem mastologistas que fazem as duas coisas, fazem a mastectomia Uhum. e fazem a reconstrução. Pessoalmente, eu falo que eu sou old fashion, old school. Então, na minha faculdade, nós aprendemos da seguinte forma: o mastologista, ele faz a mastectomia, e o cirurgião plástico, ele trabalha integrado com a equipe e faz a reconstrução, né? Embora existam mastologistas com excelente formação e que conseguem fazer as duas coisas, tanto a retirada quanto a reconstrução imediata, né? Uhum. Quando eu faço a reconstrução, normalmente o acompanhamento pós-operatório é feito pelas duas equipes, tanto pela mastologia quanto pelo cirurgião plástico. Tanto que aqui em Campinas, eu faço reconstrução de mama apenas para 2 mastologistas. Quer dizer, a nossa equipe é uma equipe fechada, coesa, e que já trabalha junto há mais de 20 anos. Sim. Então, é muito importante isso, tanto no acolhimento quanto no segmento pós-operatório, porque se trata de uma cirurgia complexa. Muitas vezes nós necessitamos de 2 ou às vezes 3 intervenções para se conseguir um bom resultado, e é muito importante que mastologista e cirurgião plástico trabalhem juntos dentro da mesma equipe. Uhum. Muito importante essa informação. A gente tem aqui, não só a Patrícia, mas a gente tem aqui algumas pacientes que também foram Ai, agora... Mastectomizado. Isso, mastectomizadas, é claro. A Eliana está aqui também. A Eliana, recentemente, 2 semanas atrás, ela iniciou o processo de reconstrução após ficar quase um ano aí na fase de químio, rádio, e esperar o tempo certo para reconstrução, né? Iniciou. Então, a gente gostaria de saber também, doutor Cássio, em relação aos riscos que essa cirurgia traz, né? Nós sabemos que existem grandes benefícios para a mulher, e eu sempre falo com as pacientes assim, da minha experiência, né? Eu acredito que toda a paciente que ela é mastectomizada, ela precisa ter essa força de querer reconstruir a mama, porque é uma identidade da mulher, né? A gente sabe que isso afeta demais na parte da autoestima e em tudo mais. Então, a gente sempre conversa abertamente isso com as pacientes, mas eu gostaria também de falar um pouquinho dos riscos, né, dessas cirurgias, porque a gente sabe que qualquer cirurgia plástica, e hoje a gente vive num mundo em que as pessoas optam muito fácil pela cirurgia plástica, né? Eu brinco porque eu falo que quem passa por uma mastectomia ou uma cirurgia que é uma cirurgia funcional, juntamente com a cirurgia plástica, né? Vai escolher comer alface o resto da vida para não precisar fazer uma outra cirurgia, pelo fato não dos traumas, não porque né, mas pelo fato de não passar por todo esse processo simplesmente pela estética, né? É como se a gente tivesse que passar pelo processo. Então, assim, nós sabemos que nesse mundo de cirurgia plástica existem riscos, mas a gente gostaria de saber, assim, os riscos de uma paciente. Eu nem falo tão somente da mastectomia bilateral, que é a remoção das 2 mamas, mas talvez até mesmo da unilateral. Qual das duas apresenta mais riscos? Hoje os riscos são mais reduzidos devido ao avanço da tecnologia. O que o senhor poderia falar para a gente sobre isso nessa área? Ok, então vamos lá. De maneira didática, 80% ou mais das reconstruções mamárias são realizadas com o uso de implantes, que são as próteses, né? E em torno de 20% nós utilizamos os retalhos, que podem ser retalhos pediculados do abdômen ou do grande dorsal das costas, ou os retalhos microcirúrgicos. Em relação a esses 80% que têm implantes, nós temos que entender que os implantes, eles são um material aloplástico. Então, o organismo da paciente
muitas vezes reage à presença do implante como um corpo estranho. Então, existem algumas complicações que são inerentes ao uso do implante. E isso é comum tanto na cirurgia estética como na cirurgia reparadora. Uma das complicações mais comuns que nós temos é a contratura capsular, que é um endurecimento do tecido ao redor do implante. Isso numa cirurgia plástica estética gira em torno aí de 8, 9% dos casos. Mas numa cirurgia plástica de reconstrução mamária, de modo especial, se essa paciente vier a fazer radioterapia no pós-operatório, ela pode chegar a 40% nos primeiros 2 anos e requerer algum tipo de intervenção adicional para tratar essa contratura capsular, esse endurecimento da cápsula que se forma ao redor do implante. Então, essa é uma das complicações que são das mais comuns. Uma outra questão é a questão da infecção pós-operatória, porque nós sabemos que esses tratamentos, a quimioterapia como a radioterapia, acaba diminuindo a imunidade do paciente e torna esse paciente mais vulnerável a ter infecções. E se você tem ali um tecido aloplástico, que é um tecido que não é perfundido, né, a prótese não chega sangue na prótese, você muitas vezes aumenta o risco de infecções pós-operatórias. Então, comparando reconstruções que não usaram prótese e reconstruções que usaram prótese, as que usaram prótese têm um risco maior de evoluir com infecção pós-operatória. Um outro risco, também comum, também, tanto na cirurgia estética quanto na cirurgia reparadora, são os hematomas, né? Que é a presença de sangue abaixo da pele, na loja onde foi colocado o implante. Se um hematoma é um hematoma pequeno, ele é passível, inclusive, de ser reabsorvido pelo organismo. Porém, se você tem um hematoma mais extenso, você tem que intervir, tirar esse implante, drenar esse hematoma e depois refazer a questão do implante. Um quarto risco é a questão da deiscência de sutura, que muitas vezes nós usamos expansores, né? E a hora que você vai expandindo a pele, às vezes na área de sutura acaba abrindo um ponto ou outro e expondo esse implante. Infelizmente, quando isso acontece, muitas vezes você tem que tirar esse implante e recomeçar o processo desde o início, né? Então, essa situação de uma deiscência de sutura, de abrir os pontos na fase de expansão, pode ser um problema que pode levar a uma falha catastrófica da reconstrução, levando à interrupção do tratamento e muitas vezes você reiniciar o tratamento ou mudar a técnica operatória. Você disse uma coisa que é a questão de fazer unilateral ou bilateral, né? O problema da bilateral é que aumenta o tempo anestésico e aumenta o tempo cirúrgico. Então, se você pega uma paciente que vai fazer uma mastectomia bilateral, aumentam os riscos anestésicos e também aumenta o risco de um tipo de complicação que nós chamamos de tromboembolismo pulmonar, né? O que é esse tromboembolismo? É quando você forma um coágulo, geralmente na região da panturrilha ou da coxa, e ele cai na grande circulação, e dependendo do local aonde ele for parar, ele vai trazer uma complicação diferente. No caso do tromboembolismo pulmonar, ele se forma na coxa e acaba indo para os pulmões, levando a uma área pulmonar que deixa de ser perfundida, né? E acaba sendo uma complicação bastante importante nesses pacientes com tempo operatório muito longo, né? Então, eu pessoalmente já tive paciente meu com reconstrução mamária bilateral, usando retalho do grande dorsal e implante, que evoluiu com um tromboembolismo. Era uma paciente que era para ficar 3 dias no hospital, ela ficou 7 dias na UTI e mais 8 dias na enfermaria, né? Então, perceba, ela se saiu bem, mas ela teve uma complicação, né? Então, quem faz reconstrução de mama tem que estar apto
tanto para o cenário positivo, que é quando as coisas evoluem satisfatoriamente, quanto para tratar as eventuais intercorrências que estão relacionadas ao método, né? Sim, sim. Existe um trabalho, é um trabalho até de um colega americano, que ele mostra que é muito importante você ter pelo menos 3 consultas com o seu cirurgião antes de operar. Por Aham, quê? Porque a cada consulta você tem a oportunidade de explicar para o paciente o que vai ser feito, uhum, como vai ser feito, qual é o nosso objetivo, qual o resultado que nós esperamos, mas também que tipo de complicações que podem acontecer, né? E numa consulta única, é impossível o paciente ele reter todas essas informações, de modo especial, porque em geral, quando ela chega para conversar conosco, ela está bastante fragilizada, né? sim, Então, é importante você ter pelo menos 3 oportunidades para você revisitar os mesmos assuntos, uhum, né? E explicar de maneira assertiva, né, de maneira didática, para que o paciente entenda quais são as possibilidades de tratamento, né? E quais são os resultados possíveis, tanto do ponto de vista dos bons resultados, quanto das complicações. sim. Aqui nos Estados Unidos eles têm o hábito, eu não sei se aí no Brasil acontece, porque às vezes é um pouquinho diferente o sistema de saúde, e eles têm, eu passei por essas 3 consultas, né? Primeiro com um oncologista, um mastologista e o cirurgião plástico. Então, foi um processo bem demorado até que a gente tomasse a decisão, porque eu tinha opções, eles me deram aqui as opções. Nem sempre as pacientes têm a opção de fazer unilateral, bilateral. No caso, a minha cirurgia era para ter sido unilateral. Por uma questão de prevenção, nós fizemos bilateral, né? Por uma questão de prevenção, porque já tinha calcificação na outra mama e já tinha indício de que o câncer poderia acontecer. Então, a gente, por prevenção, tomou essa decisão. Mas eu me lembro que eles têm aqui, eu não sei se são todos os médicos, mas o meu cirurgião plástico, ele colocou um vídeo educativo e explicativo, né? E ele falou, ó, na próxima consulta você vai vir, se prepare, porque são 1h30 de vídeo, você precisa assistir. Nenhum paciente vai para a cirurgia ou toma a decisão sem que passe por esse vídeo, e eu tive que assinar um documento demonstrando que eu tinha assistido. E nesse vídeo tinha, então, todas essas explicações, os riscos que a cirurgia podia trazer, os riscos da anestesia, tudo isso. Eu acho que é uma coisa super importante esse esclarecimento, porque como o doutor acabou de falar, a gente como paciente, a gente está super Fragilizada. fragilizada e, tipo, com muita informação. É muita coisa para decidir naquele momento, né? São Sem muitas dúvida. informações, desde químio, rádio e tudo. Então, assim, é extremamente necessário que um paciente ele vá para a cirurgia tendo certeza, né, de que aquela opção, que muitas vezes é um consenso entre os 3 médicos ou entre os 2 médicos que estão auxiliando, seja realmente a melhor opção, né? Então, talvez por indicação do médico, ou talvez, como no meu caso, o médico me deixou escolher. Então, foi uma escolha minha, né? A gente... Pode falar, desculpa, doutor. O que eu faço aqui no meu consultório privado, ou fazia quando eu tinha mais frequência de reconstrução, nós temos folhetos explicativos sobre as técnicas possíveis, e eu faço uma apresentação eu própria, a Patrícia, ela está aí, eu mostro o que o paciente pode esperar em termos de resultado, né? Então eu mostro alguns exemplos de pré, intra e pós-operatório, né? É óbvio que alguns pacientes não se sentem muito confortáveis em ver esse tipo de material, né? Uhum. Mas eu acho importante mostrar para o paciente que tipo de resultado que ela vai ter.
principalmente se você opera só um dos lados. Uhum. Porque se você opera apenas uma mama, e considerando que a mama é um órgão par, você vai ter uma assimetria entre os lados, né? E isso vai necessitar de uma cirurgia posteriormente em busca de uma simetrização. Ou mesmo, em alguns casos, quando o paciente ele faz uma avaliação oncogenética, ou eventualmente existe algum indício de cirurgia de comprometimento da mama contralateral, daí você parte para uma cirurgia redutora de risco, né? Uma coisa que é muito importante dizer é que mesmo nas cirurgias redutoras de risco, você ocorre uma redução no risco, mas você não consegue zerar o risco, né? Mesmo uma mastectomia, hoje é uma mastectomia radical modificada, você ainda fica algum tecido mamário ali, da ordem de 1,5% a 3% de tecido mamário. Então, embora a gente faça a cirurgia profilática, tem que ter o entendimento que ela reduz o risco, mas não que ela zere o risco, No né? risco. Isso é algo que é importante que a paciente saiba, né? E nem sempre é dito de maneira muito clara, e a paciente às vezes pensa, eu já recebi pacientes que queriam tirar as duas mamas sem ter indicação, mas porque estavam muito pressionadas psicologicamente ou emocionalmente por uma situação de uma amiga ou por uma situação familiar, né? Então, reconstrução de mama é uma cirurgia muito complexa e que muitas vezes tem que ser feito em 2 ou 3 estágios. E o paciente, ele vai convalescer, ele vai passar por um período de recuperação pós-operatória, né? Então, ela tem que entender que, por exemplo, tirar das duas mamas sem indicação é algo que não deve ser feito, né? Então, você tem que ter a participação do oncologista, do mastologista, da própria paciente, né, que é de externar os seus sentimentos, né, sobre aquilo, né, para depois você partir para uma cirurgia tão radical, né, de maneira que você tenha convicção de que você está fazendo sempre o melhor, né? É uma cirurgia muito invasiva, né? Então, realmente Sem dúvida. precisa ter realmente uma decisão assertiva aí, né? A gente tem alguns comentários aqui. Gente, que live maravilhosa, quanto aprendizado. Nalva Correia falou, só faço revisão com mastologista. Tem 6 anos que coloquei, mas ainda não retornei. Tem que retornar lá. Né? E aqui, Eu, pode falar, doutor. eu tenho um colega já aposentado da USP, um senhor chamado professor José Tariq. Ele dizia o seguinte, né? Eu aprendi bastante com ele também em congressos ou mesmo cursos de reconstrução mamária. Ele falava assim: ter implantes é ser médico dependente. Então, o que significa isso? Mesmo uma paciente que fez uma cirurgia de caráter estético, é muito importante que pelo menos uma vez no ano ela procure o seu médico. Pode ser o ginecologista, o mastologista, pode ser o cirurgião plástico, mas pelo menos uma vez por ano. É importante isso, para que a gente possa analisar 3 aspectos. Primeiro, a satisfação pessoal da paciente. Como ela está se sentindo? Como que ela está vendo a sua autoimagem? Né? Se ela está feliz com o resultado, se existe algo que pode ser melhorado. Segundo, fazer o exame físico da paciente, né? Que é fundamental. E terceiro, os exames de imagem. Então, como o Tariq falava, ter implantes é ser médico dependente. Então, significa que realmente requer que a paciente faça, no mínimo, uma visita anual, né? E aí eu até brinco com as minhas pacientes, eu falo assim que eu não sou ciumento. Ela pode ir com o mastologista, pode ir com o oncologista, pode ir com o cirurgião plástico, pode ser até outro cirurgião plástico, mas não deixe de ir, né? Porque isso é importante. Até porque, para saber sobre as próteses, se está tudo bem, porque a gente vê que muitas coisas
acontecem, né, nesse percurso, porque as pessoas colocam as próteses e pensam, ah, só preciso me mexer daqui 10 anos, daqui 20 anos, porque hoje a maioria das próteses tem uma longevidade, né, bem grande, mas a gente tem que estar sempre cuidando, né? Porque várias coisas, principalmente uma das coisas que a gente ouve muito é o encapsulamento, acho que é aquilo que o senhor estava falando. Contratura capsular ou encapsulamento é a mesma coisa, é É a isso, mesma correto. coisa. Então, é isso que a gente ouve muito. Então, por isso, você que está há 6 anos já sem ir lá, corre lá e dá uma olhadinha se está tudo bem com a prótese. A gente precisa tomar cuidado, até porque nós temos, né, muita coisa nessa área por trás da prótese e tudo mais que aí precisa estar sendo reparado sempre. A Patrícia falou aqui, fiz a minha primeira cirurgia em 2013, não sabia se eu ia colocar a prótese ou não, mas com o Dr. Cássio e a sua equipe foi possível. Me lembro que tivemos muitas reuniões antes. Então, ela está falando daquele procedimento de reuniões, de ter essa explicação, de sair com essa certeza do consultório. E é tão mais tranquilo, né, doutor Cássio, quando... Acho que até para o profissional, para o médico, que vê o paciente voltando e dizendo, olha, eu já tomei a minha decisão, eu tenho certeza que nessa cirurgia que nós vamos fazer vai dar certo e eu vou seguir o seu conselho, né? A Nalva, ela falou pra gente aqui, ela tá fazendo uma pergunta, quem coloca o expansor precisa fazer revisão? A pergunta já foi respondida, com o cirurgião, sim. Precisa não somente com o cirurgião, pode ser com um mastologista ou o oncologista, né? Existem basicamente 2 tipos de expansores. Existem os expansores temporários e os expansores definitivos. Os expansores temporários são aqueles que na primeira cirurgia o mastologista faz a masté, o médico coloca o expansor e ele vai progressivamente aumentando a loja. Em torno de 2 meses de pós-operatório, ele leva a paciente de volta ao centro cirúrgico, tira o expansor temporário e coloca o implante. Esse é o expansor temporário. E existe o expansor definitivo, que nada mais é do que um implante mamário que tem 2 câmaras. Uma câmara externa, que é de silicone, e uma câmara interna, que é de soro fisiológico. Então, você faz a cirurgia em tempo único, você vai expandindo essa mama, buscando uma simetria em relação à mama oposta, e em tempo futuro, você tira apenas a válvula do expansor. Você não tira, não mexe na prótese. É um procedimento menor, com anestesia local e uma sedação, que pode ser feito em nível ambulatorial, né? Mas tanto num caso como no outro, você tem que fazer as suas revisões. Não há como ficar sem elas. Até você tocou num ponto muito importante. Hoje, os implantes mamários, principalmente aí nos Estados Unidos, na própria caixinha do implante, vem escrito assim, implantes mamários não são vitalícios. O que significa isso? Que em algum momento pode requerer uma intervenção, seja uma substituição, seja o explante, né? E para você saber qual é o momento, aí vem a necessidade de você fazer um segmento pós-operatório, né? Seja no pós-operatório imediato ou ao longo dos anos no pós-operatório tardio. Geralmente os médicos aqui, eles pedem para a gente passar por um exame de imagem, né, uma vez por ano, para ver se as próteses estão tudo direitinho. Eu acho interessante o paciente sempre conseguir. Agora, uma pergunta em relação à prótese que não é temporária, que é permanente. Então, essa paciente vai passar por uma cirurgia só, no caso, certo? Olha, hoje em dia é muito difícil você fazer uma única cirurgia, porque normalmente há necessidade de algum refinamento no pós-operatório para você buscar um resultado do ponto de vista de volume, contorno e forma que fique mais adequado, né? Sim. Mas de toda forma, em tese, se você usa um implante expansor, você pode fazer em estágio único, né? Tanto que
o próprio, isso é uma invenção de um colega norte-americano, né, patenteado aí pela Johnson, mas existem outras empresas que também têm, e você consegue fazer isso em um único passo, one step, né? Eles falam um único estágio você buscar isso. Embora eu sempre insisto para o paciente, reconstrução mamária é um procedimento de 2 ou 3 cirurgias. Dependendo da situação, se vai mexer na mama oposta ou mesmo na mama operada, de acordo com o resultado obtido no pós-operatório. Né? Muitas vezes você precisa de uma cirurgia de refinamento. A Eliana também passou pela cirurgia de reconstrução agora, algumas semanas atrás. Ela está perguntando qual o tempo do uso dos expansores até a colocação das próteses. Existe um tempo máximo? O paciente tem aquele tempo que... Eu me lembro que quando eu fiz, a gente fala da experiência da gente porque a gente consegue se expressar até melhor por causa dos termos médicos e tudo, né? Mas eu me lembro que quando eu fiz, eu fiquei na parte de enchimento, no caso, né? Que a gente ia de expansão, todos os dias a gente colocava um pouquinho. O meu expansor era de ar, era uma técnica nova que eles adotaram aqui, estavam usando na época. Eu já não sei se foi bem aprovado ou não, mas foi o que aconteceu. Então, a maioria deles que eu conheço, das pacientes que a gente atende, elas têm o expansor com águas salinas, que é o mesmo soro fisiológico. Isso. Então, esse tempo, esse enchimento durou um tempo de 4 meses e depois eu tive um mês de descanso, assim, quieta, sem, né, continuar enchendo, para cicatrizar tudo direitinho, para a gente fazer, então, a remoção dos expansores e daí colocar os implantes. Qual seria, existe um tempo máximo, existe um tempo de recuperação? Como que o senhor entende isso? Qual a melhor forma para que isso aconteça? Olha, essa é uma pergunta extremamente importante. Na verdade, não existe um tempo determinado, porque tudo vai depender do estadiamento da paciente e de como ela evoluir no pós-operatório. Então, existem pacientes que com 4 meses está apto para fazer a troca. E isso vai acontecer de maneira muito segura e natural. Tem outros que isso não vai acontecer. Muitas vezes, o paciente vai passar por uma terapia adjuvante ou, eventualmente, você pode ter algum tipo de desfecho ou na cicatriz ou mesmo alguma complicação pós-operatória que você vai aguardar um pouquinho mais para fazer. Né? Então, assim, é aquela velha máxima, né? Cada caso é um caso. E você tem que discutir com o seu médico, né? E ele vai avaliar o seu caso, avaliar o seu prontuário e a sua evolução e indicar. Esses 4 meses que aconteceu para você, eu acho que é uma boa média, né? Daí para mais. Para mais. Então, pronto, a gente está com a resposta da Eliane aqui prontinha. A Patrícia está falando aqui para não criar expectativas. E para a gente não criar expectativas é importante demais. O Dr. Cássio nos dá exatamente esse entendimento. A expectativa em relação a essa resposta da cirurgia, né? E a Andressa está comentando aqui, a Andressa também é uma das pacientes do Safe Place, que é uma florzinha, a gente chama nossas pacientes de flores, né? Eu tive cardina, eu acho que é carcinoma ductal in situ, que é o que a gente, assim como chamam aqui, né? Sim, essa nomenclatura, ela é internacional. Então, em termos de protocolo, a gente usa a mesma nomenclatura, o que facilita o entendimento. Perfeito. E hoje tenho muitas calcificações nas mamas. Essa calcificação pode virar câncer? A pergunta é dela. Bom, na verdade, assim, eu vou colocar para ela de uma maneira mais genérica, porque eu não tive a oportunidade de examiná-la, nem de ver exames, né, exames de imagem. Então, não seria ético eu colocar uma opinião específica, né? Então, eu vou dizer assim, calcificações grosseiras ou macrocalcificações, em geral, não são calcificações que se traduzem
por suspeita de neoplasias. Calcificações pequenas, microcalcificações agrupadas, quando você tem uma área heterogênea no parênquima da mama, quando você compara um lado com o outro, você vê as microcalcificações, ou uma imagem especulada, ou eventualmente a arquitetura da mama ela está um pouco diferente, é uma área suspeita. Então, existe uma classificação, que é uma classificação radiológica, que são chamada classificação de BIRADS, BI-RADS. Quando você tem um BIRADS acima de 3, né, você começa a ter uma suspeita diagnóstica. E essas calcificações, normalmente o paciente é encaminhado para fazer o que a gente chama de biópsia por agulha fina, né? Então, esses casos, vale a pena você seguir na pesquisa. Então, se você tiver um BIRADS, que é um BIRADS 4 ou um BIRADS 3C, aí talvez seja interessante fazer, continuar a investigação através de uma biópsia por agulha fina. Mas, em geral, macrocalcificações, calcificações esparsas e grosseiras, isso é extremamente comum em mama operada, tanto na mama estética quanto na mama de reconstrução, tá bom? Então, macrocalcificações, em geral, não se traduzem como suspeita. Microcalcificações agrupadas, espiculadas, com diferença, parênquimas heterogêneos na imagem da mamografia, são imagens que nós chamamos de suspeitas. E daí sim, a necessidade de você seguir na investigação, tá bom? Mas não há como fazer uma avaliação específica para paciente, porque não seria ético e eu não tenho informações suficientes para isso. Tá, ótimo, doutor. Muito esclarecida essa pergunta e exatamente por causa dessas calcificações foi que eu decidi remover a outra mama que não tinha câncer, mas que tinha suspeita com level alto para que viesse a acontecer aí por causa das calcificações. Bom, uma outra pergunta que a gente tem aqui também é: quem já teve câncer pode colocar próteses ou não é indicado? No caso, quem já teve câncer de mama, Rô, você que está perguntando aqui pra gente, só especifica se você teve câncer de mama ou se você teve outro tipo de câncer, ou não sei se o doutor consegue explicar partindo desse ponto, sem saber qual tipo de câncer, né, que ela está falando aqui no caso. Olha, de maneira geral, o uso dos implantes tem um perfil de segurança muito alto, né? E os implantes atuais, sem dúvida, são implantes que, do ponto de vista de biotecnologia, são superiores aos implantes que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás. Não tenha dúvida disso, né? Agora, existem algumas questões que a gente não pode deixar de falar. O uso de implante, o implante é um material, é um corpo estranho, é um material aloplástico, né? Então, existem alguns tipos de neoplasia que podem ocorrer não na mama, mas na cápsula que se forma ao redor da mama. Felizmente, se trata de uma doença rara, né? É uma doença pouco frequente, mas ocorre, né? Então, tem que ver que tipo de câncer que ela está se referindo. Então, por exemplo, se ela teve um linfoma, né? Existe um tipo específico de linfoma, que é o linfoma anaplásico de células gigantes. Esse linfoma, ele ocorre na cápsula que se forma ao redor de dispositivos protéticos, por exemplo, uma prótese de mama. Pode ocorrer em outros lugares, por exemplo. Pode ocorrer também ao redor de um marca-passo ou de uma prótese ortopédica. Mas daí, geralmente, não é de células T, é de outro tipo de linfócito. Mas, se for esse linfoma, daí não deve-se usar mais a prótese. Deve-se usar um outro tipo de retalho,
né? Ou através do retalho do abdômen, ou através do retalho das costas, do grande dorsal, ou por microcirurgia. A microcirurgia é uma especialidade dentro da cirurgia plástica, onde você pode buscar algumas regiões, por exemplo, você pode tirar tecido do glúteo para fazer a reconstrução mamária, né? Lógico, não é a primeira indicação, né? Nem é a indicação mais frequente, mas é uma opção para aquela paciente que, por exemplo, não pode usar mais prótese, né? É uma opção, né? E só para terminar de falar do linfoma, ele ocorre de maneira bastante rara, um caso para cada 30 mil mulheres que fizeram implante, e não é só na questão do câncer de mama, é algo que pode acontecer também nas cirurgias de caráter estético, porque ele não é um câncer da mama, ele é um câncer da cápsula que se forma ao redor da prótese. E só tem cápsula quem tem prótese. Quem não tem prótese não tem cápsula, né? Então é algo assim, embora raro, quem teve esse tipo de doença não pode usar mais a prótese como uma opção para reconstrução. A gente tem que buscar uma outra alternativa técnica para prover volume, prover formato, contorno e projeção para fazer essa mama. Perfeito, perfeito. Ela agradeceu aqui, super bem explicado, muito obrigada. A gente também gostaria de falar um pouquinho aqui, no caso da mastectomia bilateral, os resultados dessa reconstrução depende totalmente do processo de expansão? Isso influencia ou não? No caso, falando aqui de uma mastectomia que vai passar aí por uma expansão. Porque, às vezes, uma das coisas que eu lembro que aconteceu foi que o médico falou assim, a gente não conseguiu fazer, né, a gente tinha escolhido o tamanho da prótese que ia colocar, e às vezes isso acontece, né, porque a gente toma todas essas decisões antes, né, de ir para a mesa de cirurgia. Então, a gente separou tudo, mas a pele não ficou, não cresceu, não aumentou, não expandiu o suficiente para a gente usar esse tamanho de prótese. E às vezes na mesa de cirurgia, que o cirurgião plástico vai detectar esse detalhe. Então, não tem como ele comunicar com a paciente, ele vai ter que fazer a opção de colocar uma prótese menor. Isso acontece, a expansão, ela geralmente deixa muitos os médicos na mão em relação... Porque quando corta a pele, eu acredito que aí é que vocês vão ter uma ideia do que vocês podem fazer, né, doutor? Mas gostaria de saber um pouquinho mais pelo senhor. Bom, isso que você está colocando é muito importante. A Patrícia, ela está aí e ela sabe que antes da gente operar, existe uma obrigação médico-legal de você dar ao paciente as informações que você disse verbalmente por escrito e explicar detalhadamente o que vai acontecer. Uma das coisas que tem nesse termo, que é um termo de consentimento, que a decisão final em relação ao tamanho do implante é tomada pela equipe durante o ato operatório. Então, isso que você está falando, você está muito correta. Muitas vezes, o mastologista, ele faz uma mastectomia e deixa esse retalho muito fino, muito fino. E ele não permite que você consiga fazer uma expansão adequada, ou não consiga expandir tudo aquilo que você gostaria que acontecesse. E você acaba se vendo obrigado ou a usar um implante menor, ou usar uma outra técnica cirúrgica. Então, isso que você está falando é uma coisa que ocorre sim. É uma decisão intraoperatória, e embora você tenha um planejamento inicial, você só vai ter a convicção daquilo que vai acontecer quando você vê o tecido remanescente, né? Aquele tecido que o cirurgião plástico ficou para ele trabalhar, né? E quando você faz a expansão tardia, a mesma coisa, porque quando a pele ela fica muito fina, fica mais difícil de você usar isso. Existem algumas alternativas que a gente pode tentar fazer um reforço dessa pele, né? Aí nos Estados Unidos, vocês têm um material que é uma matriz dérmica acelular, né? Eles chamam de ADM, é o aloderme, né? Aqui no Brasil,
eu cheguei a trabalhar para uma empresa como consultant doctor, era uma empresa do Texas, é, e ela se chamava Life Cell Corporation. Depois ela foi vendida para a Allergan, né? Ela deixou de ser uma empresa americana, passou a ser uma empresa mais global, né? A Allergan da ABView, é uma empresa maior, né? Mas a LifeCell tem o aloderme. O que é o aloderme? É a membrana dérmica de cadáver que você pode usar para reforçar esse retalho de pele de maneira que ele consiga fazer um pocket, um bolso que seja mais adequado para se colocar o implante. No Brasil, infelizmente, nós tivemos o Stratse, que também era da LifeCell, mas ela não era de derme de cadáver, ela era de derme porcina, né? Então, nós tivemos a oportunidade de fazer alguns casos aqui. O grande problema é a questão dos custos, né? Tanto o aloderme aí nos Estados Unidos quanto o Stratse aqui no Brasil, nós estamos falando de um produto de alto custo. Então, infelizmente, nem sempre as operadoras de saúde, elas entendem a necessidade desse produto, né? Eu próprio, aqui no Brasil, na época que eu estava fazendo esse trabalho, cheguei a visitar duas operadoras grandes, né? Uma foi a Sul América, outra Porto Seguro, e eu conversando com o meu colega que trabalhava na operadora, eu percebi a dificuldade dele em entender que essa tecnologia seria muito interessante, né? Porque, infelizmente, o custo acaba impactando na hora de você conseguir a autorização para fazer o procedimento, né? E o paciente, muitas vezes, ele não tem recurso para ele próprio buscar esse produto, né? Sim, Mas sim. uma maneira de reforçar esse bolso quando a expansão não fica tão adequada é você usar as ADMs, né? Que são as matrizes dérmicas acelulares, em português, né? Que aí nos Estados Unidos tem o aloderme. Aloderme. Eu anotei, eu tô aqui anotando também as informações para a gente poder aqui passar quando as meninas perguntarem, né? Sim, claro. A Patrícia está falando aqui, doutor Cássio vibra conosco, como também sente as nossas possíveis frustrações. Sou imensamente grata por tudo e sempre fui muito feliz com os meus resultados. Que bom. Que A gente bom. sabe, né? A gente sabe. Assim, eu tenho muita. Acho que é uma questão de formação mesmo, né? Então, eu acabo participando ativamente desse processo, né? E para mim, assim, eu não consigo não ter essa contratransferência. Tem colegas que acabam estabelecendo um certo distanciamento até para conseguir lidar melhor com isso, até eles próprios lidarem, né? Eu, infelizmente, não sou assim. Eu tenho um sangue italiano, né? Italiano e Então, espanhol, né? Então imagina, né? Eu acabo ficando próximo das pacientes e tentando acompanhá-las da melhor forma que eu consigo, né? a gente aqui pede por médicos assim, aqui nos Estados Unidos, porque sempre que a gente reúne com as pacientes, a primeira, e a gente acompanha elas também no consultório, né? Seja na decisão de uma mudança de medicamento, ou seja, às vezes durante a quimioterapia, em todos, resultados, a leitura e resultados dos exames. Então, a gente vê assim, muita frieza dos médicos, até porque às vezes eles vejam pelo sistema de saúde ser por um seguro, muitas vezes por um sistema de caridade, então eles vejam muitos pacientes durante o dia. Com a Patrícia mesmo, ela sabe, a gente teve aqui uma experiência de a médica quase nem ficar na sala para nos ouvir, entrava e saía assim, sem parar, sabe, para ouvir o questionamento e tudo mais. Então a gente teve que meio que segurar ela na sala e dizer, não, ela tem dúvida ainda, a consulta não acabou,
sabe? Nós tivemos que impor. Aqui é muito difícil, viu, o sistema de saúde nesse sentido, doutor Cássio, infelizmente. Infelizmente, os médicos não têm esse contato, não. A gente vê que no Brasil existe um diferencial e graças a Deus por isso, né? Eu estou vendo aqui que a Patrícia está perguntando se houve alguma mudança de 2013 para agora, 2022, que temos quase 10 anos de diferença, né? Mais. Então, se a gente poderia relatar, se o senhor poderia relatar algum avanço, assim, de 2013 para cá, que seja bem considerável aqui para a gente na área de cirurgia plástica. Sim, sim. Aí nos Estados Unidos, vocês têm acesso aos implantes lisos, né? Aqui no Brasil, nós usávamos em 2013 os implantes microtexturizados e macrotexturizados. Hoje nós temos um outro tipo de textura, que é a nanotextura, né? Então, hoje você tem aqui no Brasil macrotextura, microtextura e nanotextura, né? E os implantes lisos também estão começando a se tornarem acessíveis aqui no Brasil. Nos Estados Unidos se usa de rotina implantes lisos, né? O médico norte-americano, ele gosta muito de fazer implantes ou abaixo do músculo ou abaixo da fáscia do músculo, né? Aqui no Brasil, nós usamos, além desses dois planos, usamos abaixo da glândula, quando existe glândula suficiente, né? Nos casos, por exemplo, onde é feita uma quadrantectomia, uma retirada de um quadrante, ou uma hemimastectomia, quando tiram-se dois quadrantes, né? Ou o que a gente chama de dual plane. O dual plane é quando você tem uma parte do implante, ele está abaixo da glândula remanescente e uma parte do implante está abaixo do músculo, né? Então ele está abaixo de dois planos. Então, o que eu acho que ficou de diferente de 2013 para cá. Então entraram as nanotexturas, que nós não tínhamos em 2013. Os implantes lisos estão começando a se tornar um pouco mais acessíveis, né? Em termos de técnica operatória, eu acredito que as técnicas básicas, a base continua a mesma, né? O que mudou um pouco são os refinamentos. Então, hoje, por exemplo, nós fazemos bastante o lipofilling, né? Que é a lipoenxertia, né? Que é retirada, por exemplo, de gordura de um determinado local, onde você tem a possibilidade de coletar esse material. Vou exemplificar, do abdômen, né? Você tratar essa gordura, né? Quando eu digo tratar, você decantar, centrifugar, filtrar, e depois você colocar essa gordura preparada em alguns locais ao redor da mama, de maneira a ter um resultado do ponto de vista cosmético um pouco melhor, né? Então, exemplificando, muitas vezes no colo mamário, às vezes fica um degrauzinho, você consegue disfarçar um pouquinho esse degrauzinho, ou pacientes que fizeram esvaziamento axilar, você fazer na região lateral da mama, ou na região infraxilar, você fazer uma lipoenxertia de maneira a tornar um pouco mais suave essa área de retração, não ficar uma área tão côncava, né? Deixar ela mais simétrica com o lado oposto, né? Então, acho que o que mudou, hoje nós temos mais segurança para fazer esses refinamentos, né? A lipoenxertia ou lipofilling, como queira, aí nos Estados Unidos se usa esse termo, né? E entraram os implantes de nanotextura e os implantes lisos, que não eram acessíveis nessa época, até porque os lisos já existiam, mas o de nanotextura é uma coisa mais recente, né? Sim. Mais recente. A gente tem esses implantes de nanotextura por aqui, doutor Cássio, o senhor sabe dessa informação? Então, na verdade, assim, o que acontece? Vocês têm um órgão regulador, que é o FDA, né? Que seja do meu conhecimento, o que vocês têm aí hoje padronizado, você tem duas grandes empresas
que trabalham com pesquisa e desenvolvimento, com produtos de excepcional qualidade, que são a Johnson Johnson, através da sua divisão, que é a Mentor, e você tem um outro produto que é a Allergan, né? Esse produto que eu estou me referindo, eu não sei se ele está já aprovado pelo FDA americano. O que eu sabia é que ele estava em vias de se tornar aprovado. Mas existe todo um processo com vários testes, né? O FDA é um órgão regulador, ele é uma referência no mundo todo, né? Eles são muito cuidadosos, muito criteriosos para incorporar alguma tecnologia nova, né? Então, eu ainda não sei se os implantes nanotexturizados já estão aí na prateleira, né? O que eu posso dizer é que eles estão sendo, com certeza, testados, mas eu não sei se já estão disponíveis. Ok, muito obrigada. Doutor Cássio, só uma última pergunta aqui. Quando se fala de prótese mamária, a Patrícia até tinha falado no começo da live, para a gente não criar expectativa, né? Eu acho que a paciente ela vai para uma cirurgia de reconstrução, entendendo que ela vai ter de volta a mama. E, na verdade, não é mais, né? Principalmente no caso de a mama ser removida por conta do câncer, porque, na verdade, quando a diferença entre colocar um implante em uma mulher que tem a mama é que a mama dela vai continuar tendo o mesmo formato, vai aumentar de tamanho, mas tem o mesmo formato. Assim que, vou falar aqui numa linguagem bem básica, né? Mas com um paciente de câncer, né, essa prótese que é colocada, ela não vai fazer mais aquele formato de cone que o seio tem. Então, a paciente vai ter ali uma mama com um formato diferenciado, mais reto. Então, que isso faz com que, né, eu até depois de passar pela cirurgia, eu perguntei ao médico, vai ser feita alguma técnica para mudar isso? Tem algum, como esse lipofilling, por exemplo, né? Porque ele falou que a gente precisaria fazer uma terceira etapa de cirurgia cirúrgica para fazer os reparos. O refinamento. Então, e aí eu perguntei, mas tem como fazer, tem como mudar esse formato? E foi aonde, então, o médico me explicou que esse é um formato definitivo da prótese. No Brasil, as próteses também são assim ou elas são diferentes? Eu estou perguntando aqui leiga, né, no assunto, porque eu moro há 20 anos aqui, eu não tenho ideia de como é aí. Mas eu gostaria da sua opinião. E o lipofilling, ele pode ajudar nessa aparência ou não? Definitivamente não. Tá, então vamos lá. Os implantes que são mais usados para reconstrução mamária são chamados implantes bidimensionais. O que significa isso? 65% do volume fica na parte inferior e 35% na parte superior. É aquele formato em pera, né? Então, ele não é diferente de um implante redondo, que ele distribui 50% para cima, 50% para baixo. O bidimensional, ele acaba privilegiando o polo inferior da mama, né? É muito importante o entendimento de que cada tórax, ele tem uma base, tem uma altura. E não é todo implante que você vai conseguir colocar naquele tórax. Então, o que determina o tamanho do implante, muitas vezes, não é digamos, a vontade do médico ou mesmo a vontade da paciente, mas sim a possibilidade técnica em vista daquele tórax que você está trabalhando. Existem sim implantes que com uma mesma base você tem projeções diferentes. Então você tem low profile, medium profile, high profile ou extra high profile. Então você pode pegar um implante de 350 cc, que ele pode ser mais baixo ou ele pode ser mais cônico e dar mais projeção.
Então, isso, muitas vezes, numa primeira vez, não é possível se fazer. Mas numa revisão cirúrgica, às vezes você conversando com o paciente, você promove a substituição do implante antigo por um implante que tem uma projeção um pouquinho maior, né? Sobre a questão do lipofilling, não são todos os colegas que executam lipofilling, né? Eu penso que o lipofilling, ele melhora sim o resultado estético, mas você tem que ter muito cuidado, porque você faz isso através de uma cânula. Então a cânula, falando um português claro, é uma agulha, só que ela tem, digamos, 2 milímetros de gauge, de calibre. Então você tem que entrar abaixo da pele e acima do músculo, porque senão você tem risco de que com a sua cânula você perfurar o seu implante. E com isso você causar uma falha catastrófica na reconstrução. Né? Então o lipofilling, ele é uma técnica interessante, melhora sim a parte cosmética, mas deve ser feito por quem está habituado a fazer e tem que ter muito, mas muito cuidado para evitar de entrar num plano que não é o plano próprio para colocar a gordura e com isso você aumentar o risco de ter um acidente com o seu implante. E fazer, bom, bem sério mesmo. Muito bom esse esclarecimento aqui pra gente também. Não sei se vocês aí de casa têm algumas perguntinhas mais, mas se vocês tiverem, a gente já está aqui. Nós já passamos do nosso tempo, doutor Cássio, desculpa. A gente pensa que é muito tempo, mas né, a gente começa a conversar e as perguntas vão surgindo. Eu quero já agradecer aqui muito mesmo pela sua ajuda. Eu considero um voluntariado essa ajuda, sabe, dos profissionais. E todos os anos a gente faz esse investimento nas lives com os profissionais no mês de novembro, porque as informações que a gente precisa ter precisam ser seguras. E aqui a gente vê, como eu já falei, essa carência, né? A gente vê que às vezes até mesmo por causa da língua, né? A paciente brasileira Sim, sem dúvida. vai no consultório, aí o médico é americano, então não fica tudo detalhado, não fica tudo esclarecido. A gente sempre tem que levar uma pessoa para traduzir. Na época eu também, precisei de levar alguém comigo que entendia esses termos, sabe, técnicos e tudo mais, para a gente ter certeza do que a gente vai fazer. Então, assim, esse momento de novembro é um momento em que tira as nossas dúvidas, em que nos dá assim clareamento para tomada de decisões também, né? E eu quero agradecer mesmo a sua presença aqui. A Patrícia eu deixei até um comentário dela aqui no PIN, que ela falou que saudade do atendimento dos médicos do Brasil. E realmente a gente fica aqui na carência em relação a isso. Muito obrigada, doutor Cássio, pela sua atenção. Tá, eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço a Patrícia, que foi minha paciente, né? Foi uma honra tê-la como paciente. Como eu expliquei, atualmente, por conta eu tive que fazer algumas opções na minha vida, né? Minha vida ela está bastante complicada, né? E agora assumindo esse papel junto à diretoria clínica, a gente acaba vendo macro, né? E nós estamos numa fase de transição no Brasil, acredito que vocês estão acompanhando aí, né? Passamos por 2 anos bastante atribulados aqui, então realmente eu acabei restringindo um pouco a minha atividade nessa área, mas a cirurgia plástica reconstrutiva como um todo, tratamento de feridas, tratamento de queimaduras, de trauma, ela tem um alcance social muito grande, né? E poder ajudar vocês é um trabalho muito bonito. Eu queria dar os parabéns a você, né? Eu vi o seu Instagram, né? Eu acho que isso é uma coisa de Deus mesmo, não tem outra palavra para falar, né? E me sinto muito feliz em poder colaborar um pouquinho aí com vocês, né? E se mais para frente, se tiver alguma outra oportunidade, estou à disposição, né? Eu moro aqui no Brasil, né? A Patrícia talvez tenha comentado, mas às vezes
Agora nem tanto, porque eu não trabalho mais como consultant doctor, eu trabalhei aí por 3 anos e às vezes tinham eventos que a gente ia aí. Eu também tinha dificuldade para me expressar, embora eu tenha um nível de inglês intermediário, né, para avançado. Muitas vezes eu próprio, falando com os meus colegas, tinha dificuldade eu sei como é difícil para vocês isso, né? Então, eu sou solidário a vocês nessa barreira também, que é a questão da linguagem e também do comportamento dos colegas, né? Então, estou à disposição e agradeço a oportunidade. Um abraço especial aí para o Wellington, para a Patrícia, né? Que foram pessoas que estiveram aí muito junto da gente e conhecem minha família, né? Estávamos aí muito próximos e a todas vocês aí que continuem sempre lutando, né? Lutando aí de maneira correta para passar a informação correta para ajudar as pessoas, tá bom? Sim. Sim, muito obrigada, doutor Cássio. É muito bom a gente ter profissionais que sejam referenciados, né? É maravilhosa a nossa Flor. É a Rosângela que se esforça para nos ajudar. E as meninas estão falando super obrigada. Sei que a sua agenda é muito disputada. Muito obrigada, doutor. Estão agradecendo aqui. Doutor Cássio, alguém falou Barbie Mariucci. Acho que é assim, Mariucci. É assim. Ela falou, doutor Cássio, sou sua fã. Pronto, já tem mais, já conseguiu fazer mais fãs aqui no outro lado do mundo, nos Estados Unidos, no sul da Flórida. Muito obrigada, doutor Cássio, de verdade. Que o senhor seja muito abençoado, sua casa, sua família. E com Amém. certeza nós Vocês continuaremos também. unindo, né, o propósito. E pode ter certeza, sim, que é um propósito de Deus e a gente precisa muito dessa ajuda, da informação verdadeira, da informação atualizada, para a gente poder aqui alcançar as pessoas que não detêm essa informação e que precisam aí, de certa forma, ouvir desse jeito simples, desse jeito super didático, porque foi assim, uma conversa, né, muito boa. Eu tenho certeza que foi super claro. Muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Deus abençoe. Que bom. Amém. Vamos Um finalizando abraço a todos aí. Tá bom. Fiquem com Deus, viu? Deus abençoe. Nós vamos agradecer também a todos vocês que participaram com a gente, né? Se você não Sim. conhece o Agradeço. projeto Safe Place, acompanhe um pouquinho lá no Instagram. A gente tem aqui uma causa de apoiar pacientes que passam pelo câncer e que estão em tratamento, alguns que são recentemente diagnosticados. Durante esse mês, nós estamos fazendo as lives de saúde. Nós temos amanhã uma live com o mastologista, o Dr. Fernando, que sempre nos atende aqui. E ele também é brasileiro. Na semana que vem nós temos uma live com a doutora Ana e o doutor, o esposo dela. E na outra semana temos uma live com a psicóloga a doutora Sônia. Então são vários médicos, várias curiosidades que nós vamos aprendendo, vamos avançando. Continua entrando por aqui e você vai ficar informado. Deus abençoe. Muito obrigada, doutor Cássio. Amém. Tudo de bom. Tchau. Obrigado. Até Tchau. logo. Tchau, tchau.